Júlia, rapaz, sábado agora eu fiquei assim, abismado com o que eu vi lá. Tinha um menino num cavalo, numa égua quarta milha 7/8, linda a égua. Mas, rapaz, ele puxava com tanta força a rédea para ela lateralizar, que eu fiquei com pena. A minha vontade era chegar e dizer, moço, desce daí porque tá machucando a bichinha. Mas eu não podia dizer nada, que o animal não era meu. E numa situação dessa, o que a gente pode fazer, Júlio? Então, Elionai, isso são práticas que a gente vê em todo canto, que não dizem respeito ao esporte A, B ou C, diz respeito sim ao cavaleiro, ao indivíduo que não conhece equitação. E quando a gente fala equitação, às vezes a turma acha que a equitação é cavalo de salto. Não, equitação, a boa equitação, ela diz respeito a qualquer modalidade, a qualquer tipo de cavalo, né? E você pode praticar equitação para ser um bom cavaleiro de cavalgada, por exemplo, ou um bom cavaleiro de vaquejada, ou de equitação de trabalho, de laço. Aqui a gente pratica equitação de trabalho, laço, rancho sorte, e a gente faz questão que os nossos clientes tenham uma boa equitação para que o cavalo não seja a vítima nessa história aí. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. No caso de uma pessoa que está puxando e fazendo força na boca do cavalo, ou usando uma professora, né? A gente aqui não usa professora, por exemplo, né? Porque a professora ela é uma ferramenta que ela corta, tá? Quem usa e que sabe usar aí de alguma forma, eu não estou criticando quem usa, mas eu quero dizer que para mim aqui o que funciona, por exemplo, é uma égua dessa aqui com 4 anos de treinamento, ela foi domada aqui na escola, né? Então eu uso um freiozinho da perna bem curta nela, ele é um freio bridão, então não tem nada de saliência dentro da boca dela, né? E para que eu tenha um animal leve de rédeas, para não ter que lançar a mão de coisas que não funcionam como isso aí, eu preciso que antes esse cavalo tenha ritmo e direção. Então ritmo e direção é básico, né? Todo cavalo precisa ter. Eu preciso que essa égua aqui, por exemplo, a Zilu, né? Que é de um cliente meu, Luciano Montenegro, eu possa, por exemplo, exagerando aqui, né? Não é uma coisa que a gente faz, mas se eu soltar a rédea dela, ela vai mudar o ritmo? Não, ela não vai mudar o ritmo, tá? Deixar ela aqui, paradinha a rédea. Se eu aumentar do trote, do passo para o trote, eu escolho o meu ritmo e ela permanece no ritmo que eu quero, certo? De forma que esse cavalo ele já está mentalmente pronto para ser um cavalo leve de rédeas, porque eu não preciso fazer força nenhuma para fazer nada, porque ele está mentalmente preparado, mentalmente treinado para fazer tudo que eu peço. Então por aqui, eu vou pedir uma parada e vou pedir para ela recuar, certo? Então eu não estou nem tocando na rédea. Então isso mostra que leveza diz respeito à qualidade do treinamento e qualidade de equitação, e não a fazer força no cavalo. Quanto mais eu faço força, se eu começar a fazer muito força aqui, né, mais ela vai ficar pesada, mais ele vai ficar tenso. E quanto mais tenso e pesado ele fica, mais eu faço força. E aí a coisa vai piorando cada vez mais. Então nós queremos o quê? Agora usando a rédea. Agora eu vou pôr contato, ó, ou seja, o mesmo cavalo, com o mesmo ritmo, mantendo o ritmo, mas agora eu estou pedindo uma flexão de nuca, certo? E ela continua leve, né? Então, primeiro, que eu preciso para ter esse cavalo leve aqui, e que, por exemplo, eu estou mantendo a mão na rédea, mas minha mão está parada, ela parou, recuou, né? Antes eu preciso ter ritmo e eu preciso ter direção. Eu preciso que esse cavalo, por exemplo, eu solte numa linha reta, largue ele se mantenha numa linha reta, né? Se o meu cavalo é um cavalo que está em início de doma e eu começo a trabalhar esse cavalo e eu vejo que esse cavalo, por exemplo, ele acelera sem que eu peça, então eu vou fazer isso aqui, ó. Então estou aqui, supondo que eu estou num cavalo início de doma e meu cavalo começou a acelerar sem eu pedir, o que é que eu faço? Trago ele para o círculo, controlo a velocidade no círculo e saio para frente. Isso vai evitar de eu fazer força na boca dele para ele entender o que é ritmo. E na medida que eu faço esses controles de velocidade sem fazer força, né, no círculo, ele vai fazer força contra ele mesmo e não eu que vou fazer força na boca dele. Então, por exemplo, essa é uma forma de trabalhar ritmo para que eu nunca precise fazer força no meu cavalo. E aí entram outros, né, exercícios de rédea, de flexão, de paradas e tudo, onde a gente vai construindo esse cavalo leve de rédeas. Aí sim, com isso a gente vai evitar, né, de fazer força na boca do cavalo e machucar o cavalo.